Shalom, shalom. Vamos começar, né, a última aula. Mas antes da gente entrar na aula, né, é a última parte falando sobre o espírito, eu queria perguntar, né, e vocês vão responder lá no grupo depois, como é que foi para vocês? O que acrescentou? Eu não estou falando de acrescentar de conhecimento, não, queridos, porque a gente sempre fala que o propósito não é esse, né? Acrescentar em, olha, isso aqui eu identifiquei, isso aqui eu estou mudando de vida, isso aqui eu estou alterando a minha vida, né? Que nem assim, tem várias mulheres que me procuram hoje para falar da aula do corpo. Falam, olha, pastor, eu tô me alinhando nisso aqui, eu estou consertando, mudando a alimentação e tal. E parece que é uma parte menos importante, né? Mas o corpo, ele está totalmente ligado à alma e está totalmente ligado ao espírito. Tá, deixa eu falar com vocês também duas outras coisas, acho que são duas, para a gente poder entrar na aula. Primeiro, a gente está montando a turma 3, que para mim, na verdade, assim, a minha ideia seria essa turma 3 seria lá para outubro, novembro, e no entanto, a gente já está com uma equipezinha boa. Faltam algumas mulheres, porque eu começo o curso só depois de 30 mulheres. Por quê? Porque a gente sabe que no decorrer do fritar dos ovos, nem todo mundo faz, né? Isso é normal. Alguns desistem no decorrer da caminhada, outras vocês viram lá no grupo, né? A quantidade de mulheres que estavam lá e não estavam participando, migraram para a turma 3. Então, se eu começar aí com 15, 20 mulheres, a gente vai terminar com pouquíssimas mulheres. Então, eu coloco uma média de 30 mulheres para a gente começar, para poder dar um número para a gente dar continuidade, né? Não terminar o curso com tão poucas mulheres. E o curso de libertação infantil também. A gente já está montando a segunda turma, que para mim também não seria agora, né? Mas vai ser. Provavelmente, queridos, hoje é dia 15, né? Provavelmente a gente comece na segunda semana, ou na primeira semana de julho. Provavelmente, né? Daqui 15 dias por aí. Pode ser que a gente comece um pouquinho antes, na última semana de junho, e pode ser que a gente comece um pouquinho depois. Por quê? Já vou deixar um porquê aqui, porque tem um recurso para sair aí, e se esse recurso sair, eu vou operar os olhos. E daí eu vou precisar de uns diazinhos, né, para recuperar. Eu preciso me cuidar, eu não consigo me adaptar com óculos. Mulheres, eu não consigo. Essa lente não é bifocal, geralmente a lente é ou um foco só, né, perto ou longe, ou bifocal. A minha é multifocal. Então, é uma lente muito complexa. Aqui embaixo é para perto, aqui em cima é para longe, aqui é para meio, e nas laterais ela não pega nada. Então, assim, eu não consigo achar ângulo. Eu vivo com dor de cabeça, hoje mesmo eu estou com dor de cabeça. Então, em nome de Jesus, para a glória do Pai, eu vou operar e vou sair desse negócio de óculos. Então, se esse recurso sair logo, daí a gente vai demorar um pouquinho mais, mas um pouquinho mesmo, né? Porque a recuperação é bem rápida, e daí a gente já volta ativa novamente. Bom, a gente está entrando hoje na última aula, né? Relacionada ao espírito. E eu não sei, assim, como foi para vocês, né? Todo esse conhecimento. Deixa eu ver o que a gente falou aqui. Então, eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas que fizeram a cirurgia. O curso infantil, Ju, talvez eu não vi ainda, mas talvez eu vá colocar o de mulheres 70 e o de crianças 80. O porquê eu vou te explicar. Porque a gente está fazendo na verdade, a gente está adaptando tudo, né? Aprendendo a trabalhar com essa questão tecnológica aí, e as questões financeiras também. E como a gente tem feito pagamento via link, porque é uma forma mais fácil da gente fazer prestação de contas, cai muito, porque os links, mesmo no Pix, que é uma coisa besta, né? Só transferência, mesmo no Pix,
eles descontam e cai muito, mas ainda não está certo, tá? Mas é essa faixa, entre 60 e 80 reais, não vai passar disso. E assim, existem várias vantagens em pagar pelo link, porque, por exemplo, quem tem cartão de crédito, parcela até em 12 vezes pelo link, se quiser, entendeu? Então, eu estou amadurecendo isso ainda, né? Até o dia de começar as aulas, até na semana, né, de começar, eu vou ter essa certinho, né, para passar para vocês. Então, assim, voltando, eu não sei como é que foi para vocês sobre esse entendimento, mas esse curso, para mim, queridos, acrescentou muito. Para mim, agregou muito valor, porque eu mesmo trabalhando, né, na área de libertação há tantos anos, eu era muito focada na alma. Porque qual era o meu entendimento? O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, a alma que precisa da salvação. Então, vamos focar na alma, porque todas as bênçãos, maldições e tudo mais está na alma. Então, eu focava 100% na alma, tanto em relação à libertação, como em relação à santificação, como à cura, eu focava na alma. E quando o Senhor falou comigo, né, que esse corpo trataria do corpo, da alma e do espírito, eu já falei isso para vocês, mas eu primeiro levei um choque, porque eu falei, Deus, sobre a alma eu falo um tempão aí, mas sobre o corpo e sobre o espírito eu acho que eu não tenho conteúdo, eu não sei o que falar, né? Eu tenho conteúdo de falar assim, o corpo é isso e o espírito é isso, mas conteúdo... Amém, amém, Maria. Conteúdo para ensinar, para dar 2 aulas, eu acredito que eu não tenho. E eu louvo a Deus porque tinha, né? O Senhor trouxe muita revelação dentro da palavra. Mas para mim, esse curso ele foi muito edificante em ver... O apóstolo Éder, ele sempre fala uma coisa muito legal, assim, dentre tantas as coisas legais que ele fala, mas ele diz assim, que a gente tem que estar no centro. O centro é o lugar onde Deus habita. Deus não é esquerdista, nem é da direita, né? Deus isso mostra equilíbrio. Deus está sempre no centro. E isso me fez entender a necessidade de trabalharmos e de... Deixa eu pegar um cabo aqui. E de alinharmos, né, o corpo, a alma e o espírito. E esses dias eu orando, né, falando... Eu sou muito detalhista, queridas, com Deus, sabe? Eu não sou do todo. Eu gosto de detalhes. Às vezes, em uma palavra, Deus fala um monte comigo e me traz um monte de revelação, porque eu me aprofundo naquela palavra, eu vou ver o que o dicionário natural fala, eu vou ver o que o dicionário hebraico fala, e às vezes Deus traz muita revelação e em cima daquela palavra eu me abre um leque de entendimento, sabe? E esses dias o Senhor me trouxe um leque desse sobre alinhamento, que é uma palavra que a gente tem usado e que eu mesma tenho usado muito, né? Tem sido uma palavra muito propagada no meio evangélico nesses dias. E eu estava falando com Deus, a gente fala tanto de alinhamento, mas de verdade o que é alinhamento? E o Senhor me deu não vou dizer que foi uma visão, mas foi um flash, um discernimento espiritual, e eu vi, tipo assim, sabe, um bolinho de linha, tudo assim meio bagunçadinho, né? Isso aqui é fio, um cabo de celular, mas só para vocês terem ideia. E o Senhor falou comigo assim, alinhamento é pegar essa bagunça e colocar certo. Dá para ver, né? Deixa eu colocar aqui. E colocar certinho. Isso é alinhamento. E o que nós temos que fazer com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito? Nós temos que alinhar eles. Colocar eles no lugar certo, cada um dentro da sua função e alinhar aonde? Alinhar no trono do Eterno. Para que as verdades de Deus não sejam somente verdades de Deus, mas sejam verdades minhas e suas. Porque a gente é muito bagunçado, queridas. A gente é muito fora da casinha, assim. Me perdoem falar dessa forma, mas a gente é muito misturada, né? A gente tem as nossas histórias, e daí a gente vem misturado com a cultura, a gente vem misturado com o paganismo, a gente vem misturado com o romano, né, que é a base religiosa da nossa cultura, daí a gente vem misturado com as dores, com os traumas, e
E a gente pega toda essa bagunça e vem para Deus, e tem que ser assim mesmo, a gente tem que pegar essa bagunça e vir para Deus, mas a gente não coloca as coisas no lugar, né? A gente vai atropelando tudo. A gente vem e a gente não entra nos processos. Qual é o primeiro processo de um cristão? Arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não entra no reino dos céus. A primeira coisa é sair da velha estrutura e entrar na nova estrutura, né? Eu até falei hoje pela manhã, quem acompanhou lá viu, a Bíblia diz, né, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo não é, eu estou agora na igreja lendo a Bíblia, orando, jejuando, eu estou em Cristo, eu aceitei a Cristo, eu estou em Cristo. Não, queridos. Quando você vai para o original, estar em Cristo é estar dentro de Cristo e estar com Cristo fora, envolvido, entendeu? Eu estou dentro de Cristo, Cristo está dentro de mim e em volta de mim também está Cristo. Então, quando Cristo é essa base na minha vida, daí eu sou uma nova criatura. Né? E a gente vai vendo no decorrer da caminhada que a gente luta as questões da alma, mas o nosso corpo está uma bagunça, o nosso corpo ele está expressando, né? O nosso corpo está falando como é que está a nossa alma, porque o corpo fala, tudo em nós fala, né? O que mais parece falar é a boca, mas o que menos fala, na verdade, é a boca, porque a nossa boca fala tudo muito certinho, a nossa boca fala o crenteza, a nossa boca fala a palavra, porque a gente quer viver essa vida desse cristianismo, porém, muitas vezes as nossas atitudes mostram que o que a nossa boca fala é um sepulcro caiado, como diz a palavra, né? Por fora é tudo muito bonitinho, mas por dentro só o sangue de Jesus. Então, esse curso, para mim, foi muito edificante. Muito edificante. Para mim, ele tem sido uma menina dos olhos, assim, que eu tenho visto a importância de realmente alinhar o corpo, de limpar o corpo, de cuidar do corpo como algo que eu vou prestar contas ao Senhor. A importância da alma, né? Que essa eu já tinha esse nível de entendimento. E também a importância do espírito, que não é porque o espírito volta para Deus que está tudo certo. Não é porque o corpo volta para a terra que está tudo certo. Tudo, queridos, queridas, nós precisamos entender que quando Adão e Eva pecaram, tudo, exatamente tudo foi mudado, foi transformado, saiu do propósito por causa do pecado, tudo foi contaminado. E agora estabelecer o reino de Deus é trazer de volta os princípios do eterno. É como se a gente estivesse fazendo o caminho de volta, entende? A gente caminhou nos pecados, nos nossos entendimentos, nas nossas dores, nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas incertezas. E agora a gente parou tudo e agora a gente está fazendo um caminho de volta. De volta aonde? Para o Éden novamente. Quando eu digo para o Éden, não é para o jardim, queridos, mas é para os princípios estabelecidos. É para essa comunhão, é para essa vida com Deus, é para a intimidade com o Pai, é para o relacionamento, é para a obediência, né? A única coisa que foi colocada sobre Adão e Eva no jardim, obedeçam, né? Vocês podem tudo isso aqui, essa daqui não. E agora a gente está fazendo esse caminho de, pelo menos aquilo que a gente conhece, tentar obedecer. Então, que nesse fechamento, né? De tudo isso, se você não usufruiu desse curso como era para você usufruir, talvez você escutando esse pequeno relato meu aqui, você fala assim, nossa, eu não tive esse entendimento, volta lá, volta para a primeira aula, né? Assiste tudo de novo, e daí eu quero pedir para vocês algo. Curte não é curte, gente, segue, né, a fanpage do YouTube aí, nos ajuda aí para a gente poder futuramente fazer aulas, fazer cursos e tudo mais diretamente pelo YouTube. Fala, Kelly. Pode divulgar também, porque sim, nos ajuda. Tem os cursos fechados, mas tem o curso aberto, que é o Reset, né? Então, quem não fizer o curso pode... Nossa, vai ser uma bênção se fizer o Reset. É verdade, queridas. Assim, a gente não fala muito, né? Na verdade, eu vou me calando assim, né? Eu vou deixando Deus falar, mas eu quero aproveitar essa deixa da Kelly. Esse curso aqui é pago. O curso de libertação infantil também é pago. E eu creio, em nome de Jesus, que chegará um tempo, queridos, que não será pago.
ou que será pago para você entender que você tem que valorizar o que o Senhor dá, mas não por causa do valor monetário. Embora tem muitas aqui que entendem que eu estou falando, que o foco não é o valor monetário, o foco é a sua vida. Mas fora isso, no canal lá tem o Reset. O que é o Reset? É libertação. Não foi divulgado, mas quem não tiver e quiser participar, a gente tem o grupo, mas você não precisa estar no grupo, tá? Você pode entrar lá no YouTube no seu tempo, na sua hora, e assistir as aulas de libertação. Não são só aulas, são ensinamentos de libertação na prática. Estamos fazendo libertação com o povo. Também temos culto online, que está lá. Eu acredito que essa semana a gente vai conseguir passar o Shabat online, em nome de Jesus. E temos o culto virtual que também está lá. Você também não precisa participar com a gente nos grupos, mas está lá. É uma forma de você estar nos ajudando como igreja. Vamos lá? E o nosso versículo de sempre, né? Que é o versículo base do curso. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados, plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esse texto nos seguiu, né, porque ele é uma forma bem clara de mostrar que nós somos esses três seres, né? Espírito, alma e corpo, e cada um de uma forma bem distinta, cada um com as suas necessidades e cada um com as suas responsabilidades, tá? E pronto, começou o show dos meus bebês, né? Benção, glória a Deus. Isaías 6:3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E 1 Pedro 1, versículos 15 e 16 diz assim: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, a gente vê aqui, queridos, que nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. E depois nós vimos o profeta Isaías declarando a santidade do Senhor e declarando que é isso que o céu proclama. Em Apocalipse fala isso, né? Que os anjos do Senhor proclamam esse pacotinho de 3: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sempre o pacotinho. E a gente pode... eles chegaram. E a gente pode olhar de várias formas para isso. Uma das formas que nós podemos olhar é um santo para cada, né? Um santo para Deus, um santo para Jesus, um santo para o Espírito Santo. Nós também podemos enxergar através do que simboliza o número 3. E a gente vai falar sobre isso. E daí nós vemos Pedro falando assim: olha, agora a gente está chamando vocês à santidade. Sede santos, porque sede santos em toda a vossa maneira de viver, em tudo, queridos. Queridos, isso é muito sério. Nós somos... Gente, eu estou com tanta coceira no nariz, deu para notar já, né? Que eu estou esfregando o nariz aí o tempo inteiro. Nós somos verdadeiramente a geração do fim. Eu acredito, queridos, que nós somos a geração do fim. Todos os sinais estão declarando isso, né? E a gente vai prestar conta. Eu falei na aula do corpo sobre isso, que nós vamos prestar conta do nosso corpo. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca, que foi falado de uma maneira torpe. E a Bíblia diz mais, né? Que por essas palavras que saem da nossa boca, a gente vai ser justificado, ou por elas nós seremos condenados. E daí Pedro vem agora e fala assim: olha, vocês precisam ser santos, vocês precisam ser separados. Ser santo é ser algo que não é comum, é ser algo separado, é ser algo que está vivendo realmente na contramão, que tem a sua mente transformada, que não vive os padrões desse mundo. Sejam santos em toda a sua forma de viver. Então, seja santo no seu corpo, seja santo na sua alma, seja santo no seu espírito, porque está escrito que o Senhor, ele é santo. Sede santos, porque o Senhor sou santo. E daí, queridos, eu pensando nesse texto, olha só, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? E a gente vai daí para linhas naturais, né?
o Senhor é 3 e nós também somos 3. Então, essa é a semelhança que nós temos com Deus. Mas eu não penso nisso, porque eu tenho 3 filhas. A minha filha mais velha, ela é loira e tem os olhos verdes. E daí você pode falar assim, nossa, pastora, nada a ver com você. No contexto geral, não. Mas quando você olha a gente junto, você fala, meu Deus, um monte de gente fala assim, pastora, pelo amor de Deus, essa menina é você loira. Ela é minha semelhança. Ela pode não ter todos os meus traços, né? Mas ela tem muito dos meus traços. Isso aqui dela é meu todinho, sobrancelha, essa parte assim da boca. Ela tem muito de mim. Todas as minhas filhas. Eu olho para mim, né? Eu sou muito parecida com a minha mãe. Fisicamente, eu sou minha mãe. Daí, eu tenho pelo igual ao meu pai. Podia ser igual minha mãe, né, queridas? Minha mãe é descendente índio, minha mãe não tem pelo, as pernas da minha mãe é lisa. Eu pareço um chimpanzé, né? Porque eu tenho muito pelo. Meu pai é italiano. O italiano é muito peludo, né? Eu puxei os pelos do meu pai, glória a Deus, aleluia. Tem as vantagens, né? A sobrancelha e tal. Mas o meu comportamento, quer dizer, é o meu pai todinho. Eu sou o meu comportamento. Às vezes eu deito aqui na cama para comer alguma coisa. Eu acho que eu já falei isso para vocês. E de repente eu olho para mim e eu falo, meu Deus do céu. E não é algo programado. Eu deito igualzinho o meu pai. Eu pareço muito. Meu comportamento, minhas atitudes parecem muito o meu pai. Então, assim, eu sou a semelhança do meu pai. E daí, agora, por que eu estou falando isso? Na onde você é a semelhança com Deus? Tchan, 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 tchan. O que pode eu olhar para você, olhar para Maria, olhar para Adriana, olhar para Ju, e falar assim, nossa, a Maria é a semelhança de Deus. O que pode fazer isso, queridos? O que vai me fazer ser semelhante a Deus não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu jejuo. E eu não estou dizendo, eu tenho medo de falar essas coisas, porque eu tenho medo de quem está ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa pega um negócio desse e fala assim, a pastora falou que não precisa orar tanto, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso. O que te torna, o que me torna semelhante ao Senhor é o quanto eu sou santo. Porque dentre tantas coisas que ele falou e que ele deixou essa pérola aqui em 1 Pedro. Gente, agora vocês têm que ser santos em tudo que vocês fazem. Porque foi isso que Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Quando eu entro nesse processo de santificação, eu estou entrando num processo de ser a imagem e semelhança do meu Pai. Eu preciso ser parecida com Ele. A minha identidade, a minha genética, a minha essência precisa ser a essência do meu Pai. Né? Imagine, eu sou uma filha adotiva? Sou, o Senhor me adotou. Mas a partir do momento que Ele me enxertou na videira verdadeira, eu não recebo mais a seiva da natureza antiga. Agora eu recebo a seiva, a essência é da videira onde eu fui enxertada em Cristo. Então eu tenho que ter, queridos, por isso que Pedro está dizendo assim, olha, sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Por que a gente vê que, como a gente lê lá em Isaías, santo, santo, santo? 3 vezes, né? Por que 3? Todas nós sabemos que o número 3, biblicamente falando, carrega em si as suas simbologias, né? Assim como sabemos que esse número está ligado ao que é triuno, o que a gente não sabe é que não é só isso. O 3 não está ligado só ao Pai, Filho e Espírito Santo. Tem por trás disso muitas outras coisas que ligam ao número 3. Queridos, nós precisamos entender que nada, absolutamente nada na Bíblia foi escrito ao acaso. Você nunca pensou por que santo, santo, santo? Eu podia falar só santo. Não é a mesma palavra? Ou podia falar santo, 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 santo. Mas por que foi estabelecido dessa forma? Vamos ver algumas coisas que falam a respeito desse número 3? Abraão viajou 3 dias para o Monte Moriá, em obediência à ordem de Deus para sacrificar Isaac.
Gênesis 22, do 1 ao 4. Para ressuscitar o filho da viúva, lá de Serepta, em 1 Reis, Elias deitou sobre o corpo do menino 3 vezes. Jonas, lá no livro de Jonas, 1,17, passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Esther jejuou 3 dias. Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Em Gênesis 1, do 9 ao 13, diz que a terra fez separação das águas no 3º dia. E uma coisa bem tremenda que está em Eclesiastes 4 é que se alguém quiser prevalecer contra 2 lhe resistirão. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. 3, ele mostra um número que está ligado ao equilíbrio, à estabilidade, à continuidade, à permanência. Algo que não acaba tão facilmente, porque ele é contínuo e permanente. É considerado o número da perfeição, da plenitude divina. Então, queridos, quando o Senhor fala sede santo, 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 ele está falando de algo que é permanente e constante. Ele está falando de algo que é completo. Ele está falando de algo que abrange a Trindade. E, no entanto, ele vem e fala assim, agora vocês fazem a mesma coisa, eu sou santo. E vocês sede santos também. E daí, lá em Hebreus, diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. E olha a seriedade disso. Olha como nós não podemos ter uma vida de qualquer forma. Queridos, eu já cansei de ouvir isso, tá? De pessoas falando assim, eu não sou tão ruim assim, eu não bebo, não fumo, não prostituo. É quase assim, olha, eu nem preciso de Cristo, né? Porque eu tenho uma vida normal. A Bíblia diz que todos nós pecamos, e nesse pecado nós somos destituídos, nós somos separados. Nós não temos mais comunhão com Deus. E o que nos faz ter comunhão com Deus, o primeiro é o caminho, né? Que é Jesus. Não adianta eu querer ser santo na força do meu braço. Eu estou lendo, né? Ainda lendo aquele livro que até colocaram lá no grupo. Não, tá na cama. Aquele que fala da mente. E eu li algo hoje lá que eu achei bem legal, sabe? A autora disse assim, que a gente vê hoje em dia até cursos, né, de autoajuda, onde mostram você trabalhar com essas questões cerebrais, porque a autora, ela trabalha com neurociência, né? Então, ela pega essa neurociência e mostra os fundamentos bíblicos, bem tremendo. Só que ela fala assim, que quantas pessoas estão tentando alcançar resultados sem ter Cristo no centro. Isso não vai dar resultado. Então, não adianta eu tentar ser santa sem Cristo no centro. E daí Deus vem lá e fala, olha, sede santos porque eu sou santo. Todos vocês devem se santificar. Então, santificar o quê? Vamos pegar agora o santo, santo, santo? Corpo, santo. Alma, santa. Espírito, santo. Não é o Espírito Santo, não. É o nosso Espírito em santidade. Né? O Senhor deixa chaves para nós. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, não adianta eu ser santa. Como assim? Eu tenho o corpo santo, eu me alimento legal, eu visto roupa legal, eu não sou sensual, eu tenho o corpo em santidade, eu não entro em promiscuidade, não assisto coisas, eu tenho meu corpo está em santidade. Meu espírito também. Então, assim, ganhou pela maioria. Não, queridos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pastora, mas é impossível que a gente seja esse ser completo, é verdade, mas eu tenho que estar no processo. Aquilo que eu não venci, ou aquilo que eu não conheci, quem vai julgar é o Senhor. Mas aquilo que eu conheci e não pratiquei, quem vai julgar também é o Senhor. Aquilo que eu não tentei passar dentro desse processo de santidade, também quem vai julgar é o Senhor. Queridas, e não existe nada que a gente não consiga fazer.
Sabe, talvez você olhe para a sua vida, como eu falei lá nas primeiras aulas, e você veja tanto problema, tanta situação para resolver, sabe? Casamento uma bagunça, as finanças uma bagunça, o filho está desviado, o fulano está doente, sabe? E você fala assim, como que eu vou resolver tudo isso aqui? Como que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Como é que eu vou santificar toda essa confusão? Comece. Sabe? Comece. O passo mais importante da sua vida é comece e não pare. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Comece, não olhe para trás, dê um passo de cada vez. Não tente sair correndo, mas comece. E quando eu falo dessa santidade, eu vou falar novamente, não existe santidade fora do Senhor e não existe santidade fora da palavra. Sabe, nós somos a geração do fim. Nós somos a geração que estamos levantando a bandeira e falando, ei, volta, esse caminho aqui estava errado. Ei, a alma não é o caminho do governo. Exatamente, um exercício diário. Sabe, nós somos aqueles que, queridos, eu olho algumas coisas, sabe, que nem essa semana, né? Eu comecei, Dia dos Namorados, aquele monte de postagem, né? Postagem. E olha, eu não estou julgando se você comemorou. Por favor, em nome de Jesus, não estou te julgando, não me julgue também. Cada um caminha na luz que tem, né? Mas que o Senhor traga luz. Mas eu comecei a ver a quantidade de igreja, queridos. Eu estou falando da minha cidade, tá? Não estou falando de outros lugares, não. Estou falando da minha cidade. A quantidade de igrejas. E eu fiquei olhando igrejas que eu já congreguei, sabe? E eu assim, ao mesmo tempo que eu me entristeci, não julguei. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não julguei. Que eu me entristeci, eu louvei ao Senhor, porque eu falei, Pai, se eu tivesse lá, era isso que eu estava vivendo. Eu estaria exatamente comprando roupinha, comprando sapatinho, me maquiando. É que o culto do Dia dos Namorados. Nós precisamos fazer, queridos, andar na contramão do sistema não é fácil. A gente é chamado de louco, sabe? Mas não tem como. Ou nós somos, e agora a gente vai entrar nisso, ou nós somos um ser espiritual, ou nós somos pessoas carnais. E eu quero dizer que tanto espiritual como carnal é a igreja. Amém? Quando o Paulo fala lá em Coríntios, ele está falando para a igreja, ele não está falando para o ímpio, ele não está evangelizando, ele está falando para a igreja. E sobre a salvação, quem vai julgar isso é o Senhor. Eu não estou dizendo que a igreja carnal não tem salvação. Mas o que eu estou dizendo o que eu estou convidando você vamos ser a igreja espiritual. Vamos ser a igreja que coloca Jesus no centro e vive os princípios de Jesus. E que vai custar caro viver esses princípios. Sabe? Porque nos princípios de Jesus, quando alguém fala de mim, eu tenho que perdoar e continuar com essa pessoa. Nos princípios de Jesus, eu tenho que abrir mão da justiça própria. Eu tenho que abrir mão do direito de vingança. Pastor, é crente não se vinga. Uhum. A gente não se vinga com a carnalidade, mas a gente mata na unha, né? Eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu tenho que ser um ser espiritual. Então, assim, na aula passada a gente falou sobre o governo da alma e sobre o governo do espírito. Eu até coloquei algumas figuras lá na apostila, né? Eu acredito que você viu. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, um pouquinho mais a fundo e trazendo exemplos, né? Para que você consiga ver com mais clareza. Se você tiver com a sua apostila aí, tem uma parte que fala 3 partes humanas, que é um desenho, que tem espírito, alma e corpo. Eu quero falar dessa parte rosinha, que está lá escrito intuição, que é da alma, comunhão, que é do espírito, e consciência, que é do corpo. Eu não vou falar sobre o corpo, tá? Eu vou falar só sobre a alma e sobre o espírito. Então, vamos lá. Quando a gente é governado pela alma, vocês lembram que na aula passada eu bati bastante sobre isso, sobre a questão de que nós temos que ser pessoas governadas pelo espírito. Quando nós somos governados pela alma, eu vou trazer exemplo, tá?
que eu faço? Eu estou sentindo que fulano não gosta de mim. O que é isso? Uma intuição. A gente não tem isso? A gente está num lugar lá, e a gente olha e fala, nossa, acho que fulano não gostou de mim. Isso é uma intuição. E essa intuição, ela é baseada no quê? Baseada nos traumas, no pecado. Ela não é uma intuição espiritual. Quem é governado pela alma, qual é a atitude dele diante dessa intuição? Eu vou me afastar. Eu vou me afastar porque fulano não gosta de mim. Pessoa governada pelo espírito, ela passa pela mesma situação. Fulano, eu acho que não gosta de mim. O que ele vai fazer? Qual é a atitude que ele vai ter? No que depender de mim, eu vou andar com ele, porque a Bíblia diz que no que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Então, olha só a diferença. Aquele que é governado pela alma, ele age, ele recebe a mesma informação, mas ele age baseado na sua emoção. Aquele que é governado pelo espírito é a mesma história, mas ele age baseado na palavra. A palavra governa. E daí essa pessoa, ela é dominada, ela é governada. Quem governa ela é o espírito. Vamos para a outra parte, que é aquela partezinha verde. A gente falou da partezinha rosa, né? A partezinha verde é vontade, emoção. Vamos para outro exemplo aqui. Eu estou tão desanimada, frustrada, emoção. Estou desanimada, é a emoção. Não consigo orar e nem ler a Bíblia. Vou dar um tempinho. Quando eu estiver animada de novo, eu volto. Quantas pessoas fazem isso, queridos? Quem é governado pelo Espírito passa a mesma situação. E isso que eu quero que você entenda. A pessoa espiritual, ela passa pelas mesmas situações da pessoa que é governada pela alma. O que difere ela não são as situações. O que difere ela são as reações diante disso. Daí, quando a pessoa é governada pelo Espírito, ela fala assim, eu estou morrendo aqui. Ai, meu Deus, que desânimo! Mas eu vou para a palavra. Porque a palavra é a luz que ilumina meu caminho. É a lâmpada para os meus pés. Ela é o meu combustível, ela é meu alimento, ela vai me dar força. E daí eu me volto para a palavra. A gente está falando do Espírito, tá? O Espírito humano está em nós como parte responsável por todo o primeiro ponto de contato com o mundo espiritual. Queridos, eu já falei sobre isso e eu vou falar novamente. O espírito humano, ele estava morto, tá? Morto nos nossos pecados. Quando nós aceitamos a Cristo, no sentido de que aceitamos o chamamento dele, aceitamos a obra que ele fez por nós na cruz, o Espírito Santo entra no nosso espírito e traz vida ao nosso espírito. Por que o nosso espírito estava morto? Porque o espírito é o ponto de contato com o mundo espiritual. Ele estava morto para Deus, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Então, já vou te chocar aqui. Não vem com essa história de que o fulano não é crente, não tem o Espírito Santo, mas teve revelação de Deus. Ele teve revelação. E essas revelações, eu ensinei isso hoje de manhã. Podem até ser verdadeiras, mas a fonte não é Deus. Porque uma pessoa só pode ter revelação de Deus se o espírito dela estiver ligado ao Espírito Santo. Então, o nosso espírito é o que recebe essas informações do mundo espiritual. Então, esses três corpos, né, o corpo, a alma e o espírito, eles são individuais, porque eles têm comportamentos e responsabilidades diferentes, porém, eles se tornam uns através das conexões que a gente já falou sobre isso, né? Através das ligações, através das glândulas, através do coração, através da mente, eles se tornam um ser só. E isso determina diretamente que tipo de pessoa eu sou. Pois tudo em mim tem uma linguagem. Eu falei isso no começo. E essa linguagem se expressa mostrando as minhas origens. Então, voltando para aqueles exemplos que eu dei, eu posso estar na igreja. Entende? Eu posso estar na igreja. Eu posso fazer todo o jejum que a igreja colocar, fazer os meus jejuns, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia. Se as minhas atitudes forem baseadas nas minhas emoções e não na palavra, eu sou um crente carnal.
E nisso nós fazemos muita confusão, porque olha só, a gente olha uma pessoa e se essa pessoa falar baixo, falar calminho, orar bastante, mulher, né? Ela tiver com as suas roupas da visão de crente que nós temos e tal, orar em línguas, rodar, entregar uma profecia, meu Deus, essa mulher é muito de Deus. E a gente está errado, queridos. Porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente não pode conhecer uma árvore pelo dom. Dom Deus dá para quem quer. A gente tem que olhar para o fruto. E daí o fruto, a linguagem que ele expressa em mim, ele determina se eu sou espiritual ou se eu sou carnal. Vamos lá. Problema no casamento. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. É verdade, Adriana. A gente precisa de discernimento. Problema no casamento. A gente tem poucas mulheres aqui. Levanta a mão quem não tem problema no casamento. Quero dizer, eu tenho problema no meu casamento? Vai dizer para mim, de verdade, que você nunca quis se separar do seu marido. Para não dizer que algumas já quiseram matar. Não vem da aula de espiritual aqui, que eu sei que em certos momentos que a gente pudesse... Qual é a diferença de um para outro, queridos? Teve uma vez, o apóstolo Éder, ele é muito sábio, sabe? Muito sábio. Eu falo assim, que quando eu crescer, apesar dele ser mais novo que eu quero ser igual a ele, porque ele sabe ver que fruto que a gente está dando. E uma vez eu fui chorar minhas pitangas para ele sobre o problema de casamento, né? E daí ele falou para mim assim, tá, e qual é a sua decisão? Eu falei, eu não vou me separar. E ele falou, por que você não vai se separar? Eu falei, porque Deus odeia o divórcio. Então, assim, queridas, eu teria 1000 motivos. E eu não estou aqui, eu vou ficar aqui porque esse homem é o homem do príncipe encantado que veio num cavalo branco, ou porque ele me dá segurança, ou porque... Não, queridos, ainda que eu não sinta nada, ainda que as dores de um casamento venham ao ponto de eu gostar dele, mas não o amar. Eu não estou dizendo que esse é o meu caso, eu estou colocando extremos para você. O que tem te segurar dentro de uma aliança é a aliança que você tem com Deus. E daí hoje, o que eu escuto de mulheres falando assim, mas eu quero ser feliz. Queridos, por favor, né? Seja feliz dentro da palavra. Seja uma mulher espiritual. Sabe? De que adianta você se matar aqui para tentar ser feliz aqui nessa terra? Porque a tua alma tem que regozijar nesse prazer humano e mundano e você colocar em risco a sua eternidade. Queridas, vamos colocar aqui que você vai viver muito, tá? Você vai viver 100 anos. 100 anos, você não vai morrer antes dos 100 anos. O que é 100 anos diante da eternidade? O que é? Me responde. Só que daí o que você fizer aqui determina onde você vai passar a sua eternidade. Então você precisa ser uma pessoa espiritual. Pastora, estou falando ainda dentro do casamento. Pastora, eu não amo mais esse homem. Dá seu jeito, minha irmã. Dá seu jeito. Sei lá, vai orar, vai fazer campanha, vai fazer propósito por você, não é por ele. Não consigo mais amá-lo. Eu estou falando de amor eros, tá? Amor sexual. Porque em nome de Jesus, pelo menos o amor filéu, você tem que ter, né? O amor ágape, você tem que ter. Estou falando de amor de homem e mulher. Eu não consigo mais ter esse amor. Amém, querida. Leve o seu casamento. Leve a sua aliança. Deus odeia o divórcio. Não sei nem por que eu estou falando disso. Mas Deus sabe. Sabe? Pastora, está tudo dando errado nas minhas finanças. Então, analise qual o princípio que você está quebrando. Pare, em nome de Jesus.
de colocar a culpa dos seus problemas em Deus. Seja uma mulher espiritual, seja uma mulher responsável pelas suas atitudes, madura. Olha, isso aqui está dando errado porque eu errei. Eu fiz. Estou cheia de dívida. Por quê, queridos? Porque você fez a dívida. Pare de culpar Deus. Vá para o Senhor, peça perdão. Senhor, eu não devia ter feito. A tua palavra diz que eu emprestaria e não tomaria emprestado. Eu não sei por que eu fui fazer isso. Eu errei, eu pequei, eu quebrei princípios. E agora eu não consigo sair dessa situação, Pai. Me dá uma estratégia. Me ajuda a sair disso aqui. E o Senhor vai te ajudar. Não é do seu jeito, não é do seu tempo, mas o Senhor vai te ajudar. Nós precisamos entender que a toda a nossa postura, e eu não estou dizendo, queridos, que a sua postura que hoje eu vejo muito isso acontecendo. Ah, eu tenho dinheiro, a Kelly não tem dinheiro, então eu sou mais espiritual que a Kelly. Eu não concordo com isso. Eu penso que Deus sabe o que ele dá, para quem ele dá, e ele sabe quem ele prova e onde ele prova. Cada um é provado em uma área, tem pessoas que são provadas em todas. Né, eu não sei de uma área que eu não tenha sido provada ainda. É sério. Agora no Covid, pastor, eu tive Covid. Já tive até dengue hemorrágica, queridos. Então, assim, eu sou provada em várias áreas. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor tem me sustentado e cada guerra eu saio melhor. Então, as suas atitudes vão revelar. E daí não adianta você falar assim, eu briguei com a Adriana porque a Adriana é carnal demais. Não, queridos, você brigou com a Adriana porque sim, ela é carnal, mas você também é. Porque se você fosse um ser espiritual, a sua linguagem seria outra. Amém? Vamos para frente, né? Senão eu vou ficar aqui. Quando falamos de princípios, não podemos nos mover em modismo ou substituições. A gente está falando de princípios da palavra. Vamos a um exemplo. Hoje, várias igrejas hoje ensinam a interação espiritual com anjos. E eu não vou nem entrar nesse negócio de ser certo ou errado, porque a igreja que não age assim fala que é errado, e a igreja que age assim fala que é certo. E os dois usam a Bíblia. Aonde eu vejo que está errado? Você quebrar o princípio de deixar de falar com Deus, que é isso que acontece. Você deixa de buscar Deus para você buscar o anjo. Isso é quebra de princípio. O seu relacionamento tem que ser com o Pai, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. O Senhor dará ordem. Nós não temos intermediários, nós temos o Senhor. Então, toda quebra de princípio, agora eu não estou entrando nessa questão de pecado, embora você e eu já sabemos que é pecado, amém? Quebra de princípio é pecado. Mas toda quebra de princípio, ela me torna uma pessoa que eu me movo pela alma. Eu não sou uma pessoa espiritual. E daí, queridos, olha, isso é um problema tão grande. Porque, assim, o mundo espiritual, ele é vasto, ele é muito amplo. A nossa mente nunca vai conseguir entender o mundo espiritual. E daí, assim, a gente vê várias linhagens, né? E cada linhagem tem uma visão do mundo espiritual. E daí a gente vê também um monte de líder brigando entre si, né? Não, porque Deus me mostrou que... Deixa eu tentar dar um exemplo. Rick Joyner. Rick Joyner deu umas revelações para ele sobre o mundo espiritual, e ele via o mundo espiritual como uma montanha, e um ser que guiava ele nesse mundo espiritual chamado sabedoria, que eu entendo que seja o Espírito Santo. Não sei, pode também não ser, né? Porque eu também não conheço os seres espirituais. Mas daí a gente vê outras pessoas dizendo que viu salas no mundo espiritual, e numa sala era cheia de coroa. Outra pessoa foi no inferno, não é? E daí fala assim, não, isso aqui tá errado, o Rick Joyner tá errado, porque como que é o nome daquela irmã que foi no inferno, que tem a divina revelação do céu, do inferno, da não sei o quê?
Tem aquela irmã lá, né? Não lembro o nome dela. Não, porque a irmã fulana falou que ela viu o mundo espiritual. E era diferente do que o Rick Joyner viu. E daí começa as brigas, né? E isso é desde sempre. Lá em Atos a gente vê assim, não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Queridos, e todos eles estão certos, porque Deus mostrou uma porção para o Rick Joyner. E Deus mostrou uma outra porção para a irmã, e Deus mostrou uma outra porção para o irmão. Porque a mente humana, ela jamais vai entender o quanto é complexo e o quanto é grande, vasto o mundo espiritual. A questão é que tanto o mundo espiritual de Deus como o mundo espiritual das trevas, eles se movem pelos mesmos princípios. Como assim, pastora? Um exemplo, qual o princípio? Ele se move pelo princípio da palavra. Porque quem governa tudo é o Senhor. Satanás não governa nada, queridos. Ele tenta governar a nossa vida porque a gente dá espaço. Mas toda a terra, sua plenitude é do Senhor. E daí Satanás, ele tomou o governo da terra do homem e através de Cristo nós estamos pegando de volta. Satanás não é dono de nada. Mas o mundo espiritual, ele se age da mesma forma. Vamos lá. Ofertas. Satanás usa as mesmas bases de Deus, bíblicas, para trazer as ofertas dentro dos centros, dentro das feitiçarias e dentro de tudo mais. As bases são as mesmas, porque a palavra rege. Qual é a questão que é um problema dentro disso tudo? Eu preciso observar a lei do Senhor para mim não cair no engano. Então, vamos lá. A minha alma sempre vai procurar o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Eu pegar e extrair toda a informação de alguém. Isso é um caminho fácil. Ou eu agir, deixa eu dar um exemplo aqui, a Kelly tem a ministração do óleo de unção, e daí a Kelly pagou o preço, a Kelly teve a revelação, ela teve o entendimento, e daí eu pego a revelação dela e ando na revelação dela. A alma sempre vai querer esse caminho. E daí eu vou te dizer, o caminho espiritual sempre é o caminho estreito. Ué, como assim, pastora? Eu não posso pegar o ensinamento da Kelly? Pode. Você deve. A gente depende uns dos outros. Mas dentro da revelação da Kelly, você tem que ter a sua. Você não pode ficar caminhando só na revelação dos outros. É muito lindo Deus falar com a Kelly, Deus falar com a Ju, Deus falar com a Maria. É muito lindo. Mas o que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo? E o que Deus está falando comigo está dentro dos princípios? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque as trevas se movem por esses princípios, e daí eu tenho que entender aonde eu estou me movendo. Se eu estou movendo no comando das trevas, que a alma, queridos, a alma, só o Senhor para amar nossa alma mesmo. E por que a alma vai sempre querer atuar no caminho das trevas? Primeiro, porque é mais fácil. Segundo, porque a nossa alma é suja. Ela é suja pelo pecado, ela é suja pelas dores, ela é suja pelas doenças, ela é suja pela falta de ser lavado pela palavra. E daí ela é contaminada, e ela contamina as informações que vêm do Espírito. A gente vai falar sobre isso. Eu falei também na semana passada, né? Não foi na semana passada, não, foi na semana retrasada. Que a alma, Mateus 26, 41, diz que o espírito está pronto. Aqui está a nossa alma. O espírito, ele está pronto para governar. Ele está pronto. Ele está pronto para atuar e fazer com que eu e você sejamos um ser espiritual. Porém, a carne, né, que é aqui quando se fala de carne, não está falando do corpo físico, está falando da alma, é fraca. O que quer dizer que a alma é fraca? A alma entra por esses caminhos errados e daí o espírito não tem condição de dominar. E quem domina é a alma. Porque eu recebo revelações que sempre vão me levar para caminhos mais fáceis. Eu estou falando de domínio da alma. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? As diferenças? Coloca aí no chat. Enquanto isso eu vou lendo. Quando o homem é conduzido pela alma, e a grande maioria facilmente ele age e liberará engano, pois as informações recebidas não passam pelo crivo da palavra, antes passam pelo crivo das emoções.
fazendo com que dons genuínos, dons verdadeiros, manifestem mentira e engano. E isso é conhecido como pessoas almáticas. Queridos, então assim, vamos lá. Deixa eu tentar trazer de uma forma mais prática para vocês. Eu estou orando com a Ju. E daí o Senhor me dá um entendimento. Deixa eu pensar em algo aqui, que eu posso colocar um exemplo bem claro para vocês. Vamos lá. Amém, Adriana. O Senhor me dá um entendimento que a Ju está... Deixa eu mudar. A Ju vem me pedir um conselho. E dentro desse conselho, a Ju fala assim, olha, pastor, eu tô recebendo ataques sexuais. Estou tendo sonhos, estou tendo atração por outros homens. Daí eu vou orar. A minha alma, automaticamente, ela vai tentar dizer que a Ju está em pecado. Porque a gente usa a palavra, maldição sem causa não encontra pouso. Essa minha está em pecado. E essa minha atitude almática de querer trazer uma resposta e dizer assim, olha, você errou e por isso está sendo atacada, eu posso colocar toda a questão espiritual a perder. Por quê? Porque pode ser realmente que ela esteja num pecado, ou que Deus me revelou um pecado da Ju, no caso, né, que está falando que está com pecado, com problema sexual, mas pode ser que não seja um pecado de agora. Pode ser que seja um pecado lá atrás, não confessado, entendeu? E que está trazendo repercussão, reverberando agora. Pode ser que seja uma maldição, um pecado dos antepassados, que a Ju às vezes abriu uma brecha e está sendo atacada. Pode ser que seja uma influência espiritual. Vocês estão entendendo? Então, a minha alma, a informação, ela é verdadeira. Né? A Ju trouxe uma informação e tem um pecado aí. A informação é verdadeira. Mas para a informação que eu recebi no meu espírito chegar, ela passa pela minha alma, ela passa pela minha mente, pelo processo, até ela chegar no meu corpo para sair em oração, para sair em posição de mãos. Amém? Ela passa por tudo, ela passa pela alma e pelo corpo. Se a minha alma está controlando, provavelmente eu vou liberar algo que é uma verdade, mas é uma verdade contaminada. E é uma verdade que pode criar problemas. Quer ver um exemplo? Aqui não foi numa igreja que eu participei, graças a Deus, pelo menos essa, né? Teve uma igreja aqui em Ariquemes que fazia, eu não lembro se era Encontro ou se era Impacto, que na verdade é o mesmo, né? É só mudar o nome. E eles faziam homens e mulheres juntos. E daí houve uma irmã, eu acho, não sei se foi irmão ou irmão, tá? Mas de um casal confessou para o intercessor dentro do encontro que tinha adulterado mesmo, traído aquele marido. O intercessor, olha o intercessor almático, imediatista. O intercessor, ele aprendeu que tem que confessar para ser curado. Esse ensinamento é errado? Não, é bíblico. Confessar as vossas culpas uns aos outros para ser curados. É bíblico. Ele se antecipou e falou assim, você tem que confessar para o seu marido. Acho que foi a mulher mesmo. Você tem que confessar. Você tem que confessar. Não vou, vai, não sei o quê, tem que confessar, porque senão você não vai ser curado, você não vai sair desse pecado, pá. Convenceu o cônjuge, chamaram o parceiro lá, confessou e o casamento deles acabou dentro do encontro. Mas, pastor, era a palavra dentro do encontro. Tá, a alma agiu, queridos. Pastora, você não pode julgar que foi a alma que agiu. É lógico que eu posso falar que foi a alma que agiu. Se tivesse sido algo espiritual, o casamento não teria acabado. Deus não acaba com o casamento de ninguém, não. Não, mas não foi Deus que acabou foi o adultério. Sim, mas Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de conserto. As estratégias que Deus dá nunca serão para a destruição. Sempre serão para o conserto.
Sempre serão para a preservação da aliança, para a preservação da família, sempre. Deus não quebra os princípios, queridos. Então, nós precisamos tomar cuidado. Mesmo quando damos conselhos dentro da palavra, a Pamela... Exatamente, deixa eu só ver o que a Ju falou aqui. Exatamente, Ju. A alma falha, a gente não percebe. A Pamela, que ela não está aqui, mas eu cito o nome dela com muita verdade, porque a gente caminha junto há 11 anos, e eu sei que ela não se importaria. Agora, tem bem recente, ela estava acompanhando um casal, e esse casal teve adultério, uma situação bem difícil, né? Bem difícil, bem difícil, bem difícil. E daí ela vai até onde ela consegue, né? Aonde não consegue ver. Pastora, como é que eu faço aqui? Eu falei assim, olha, faz assim, assim, assim. Não se meta. Você coloca a palavra e não fale que a pessoa tem que agir assim. A pessoa tem que decidir. Vocês entendem isso, queridos? A nossa alma não pode, a gente não pode dominar as pessoas. A gente não pode agir com essa manipulação. E eu vou falar sobre isso ainda na aula. A gente já tem 1h e um pouco de aula, né? Eu vou falar sobre isso ainda. A nossa alma não pode, a gente não pode deixar a nossa alma ter esses comportamentos. Não pode. Pastora, mas o que a gente faz? Você tem obrigação de falar a verdade. A pessoa confessou um pecado para você, ou você mesmo. Você está aí, você caiu em adultério. O que você vai fazer? Primeira coisa, pedir perdão ao Senhor. Segunda coisa, confessar para um pastor, para um intercessor, para alguém que você confia. Dentro disso, daí vai fazer todo o processo de desligamento de alma, limpeza do corpo espiritual, oração, renúncia, todo o processo. E o marido? O marido você vai orar. Você vai orar, e se for propósito de Deus, o Senhor vai falar com você para que haja essa confissão. Porque quando a Bíblia diz que a gente tem que confessar as nossas culpas uns aos outros, não diz que tem que ser para o marido, queridos. Nós precisamos entender que nem todo mundo está no nível espiritual que a gente. Nem todo mundo tem a mesma seriedade com a palavra que a gente tem. Nem todo mundo tem suporte para aguentar as coisas que a gente suporta. A nossa alma não pode ser conselheira. Nem para nós e nem para os outros. Amém? Vamos lá. Qual é a questão disso tudo, queridos? A gente está falando de alma e de espírito, na verdade, né? De como que a alma governa sobre o espírito, quando na verdade era para o espírito governar sobre a alma. A gente vai falar um pouquinho sobre orgulho, porque o orgulho é um pecado que abre portas para contaminar o espírito. O nosso espírito é a casa do Espírito Santo, mas o orgulho que atua na nossa alma pode contaminar o nosso espírito. Pois tudo que faz, o orgulho, tudo que ele faz, ele se coloca como centro. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa aparentemente espiritual. Uma mulher de Deus. Aí, tô falando mulher porque a gente está em mulher aqui, tá? Uma mulher de Deus. É de Deus, ela tem revelação na palavra, é uma mulher de Deus. Porém, ela age no orgulho. Tudo que ela faz é trazendo para ela. Tudo que ela faz é trazendo para ela. Não, mas... E daí ela fala assim, mas eu estou glorificando a Deus. Que o Senhor seja glorificado. Mas ela tem que fazer. Ela tem que ser a conselheira. Ela tem que ser a libertadora. Ela tem que ser a pastora. A última palavra é dela. E daí, queridos, pessoas com esse perfil de orgulho, ela é muito facilmente manipulada espiritualmente. E essa manipulação, ela leva adiante. Porque ela é tão orgulhosa e ela é tão cheia de si, ela quer mostrar uma espiritualidade, e agora eu vou falar de novo. O espiritual, queridos, não é aquele que ora 10 horas por dia, jejua 7 dias por semana, já leu a Bíblia 82 vezes. O espiritual é aquele que faz tudo isso, mas ele obedece. Ele teme. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele teme. Talvez uma pessoa que ore 20 minutos por dia seja mais espiritual do que alguém que fica de joelho 4 horas. Por quê?
porque ela ora na simplicidade dela, ela lê na simplicidade dela, ela vai nos cultos na simplicidade dela, e quando ela ouve uma palavra do Senhor, ela obedece. O Senhor ama obediência. E uma pessoa que obedece, ele não está sendo movido por uma regência de orgulho. Porque o orgulhoso, queridos, Deus falou comigo. Não, isso aqui não é assim não, Deus falou comigo. Eu sei o que eu estou falando, Deus falou comigo. Mas fulano, ó, a palavra diz assim, não, mas Deus falou comigo. Então tá bom, vai na tua fé, na tua força, Deus te abençoe. Deus falou. E às vezes esse falar, quer dizer, umas coisas tão diabólicas, sabe? Tão diabólica, que geralmente as pessoas, quando elas estão movidas nessa atmosfera de orgulho, elas recebem muita palavra profética. Vocês sabiam disso? E por que recebe? E as palavras proféticas são um negócio assim, porque em você ninguém toca, você é a menina dos meus olhos, porque eu vou tratar com quem falou de você. E ela recebe muita palavra, porque os demônios vão liberar palavras para fortalecer o ego dela, para fortalecer o orgulho que está sobre ela, para que o espírito dela seja contaminado. E ainda que ela seja crente, aquilo que sai dela não seja puro, não seja santo. Eu vou ler com vocês, eu li hoje de manhã na aula, e eu quero ler aqui para vocês. Deixa eu pegar minha Bíblia que está aqui atrás de mim. Deixa eu só ver se é Atos 16. Sabe por quê? A gente às vezes pensa que os demônios eles só agem com mentira, com engano. E daí a gente pensa assim, eu não vou cair num negócio desse, porque os demônios mentem, né? E eu sei a palavra, então eu não vou cair. Ó, Atos 16, 16. Vamos ler até o 18, tá? 16 ao 18. E aconteceu que indo nós à oração, Paulo falando, tá? E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Queridos, o que aconteceu aqui? Uma mulher, uma jovem, com espírito de adivinhação, estava entregando profecia para Paulo e falando para toda a cidade: ó, esse homem aqui, ó, vendo esse homem? Ele está mostrando o caminho de salvação, ele é um homem de Deus. Ela estava falando a verdade ou ela estava falando mentira? Ela estava falando a verdade, através de um espírito de encantamento. Então, uma pessoa que ela se move no orgulho, nossa, espirrou água na minha testa. Uma pessoa que se move no orgulho, ela tanto recebe essas palavras como o que ela dá. Pastora, mas fulano é de Deus, fulano é de Deus, porque falou foi certinho. Volto a dizer, pelo fruto você conhece. Então tome cuidado, e agora não tome cuidado com os outros, tome cuidado com você, para que o seu espírito seja guardado. Qual o problema nisso? Os espíritos malignos que habitam no homem, habitam na alma. Porém, eles têm poder de manipular as informações que vêm do espírito. Tá, vamos lá. A pessoa está com a alma contaminada. Então, os demônios estão na alma dela. Estou falando de um crente, tá? Então, daí esse crente recebe uma revelação. Quando chega na alma, os demônios distorcem aquela informação. Por quê? Porque está dentro da alma. Então, ele age gerando engano. Eles manipulam a verdade. E daí eu quero falar com vocês sobre o que é manipulação. Manipulação, no dicionário, tá? Ação de manipular, de tocar, pegar ou carregar com as mãos. Falsificação da realidade que busca induzir alguém a pensar de determinada forma,
manipular informações. Toda pessoa que ela age no orgulho, ela usa como arma a manipulação. Para ter as pessoas perto. Sabe? Ela manipula a palavra para prender pessoas perto dela. Por quê? Porque ela tem um foco, e o foco dela não é o Senhor, o foco dela, a alma dela está contaminada e está trazendo contaminações espirituais. Pois sempre ela fará de tudo para ter razão, e a sua verdade ou revelação sempre será a correta. Essa pessoa não aceita ser contrariada, é obstinada pelas suas verdades e tem necessidade de estar no centro. Mas, de fato, o que é manipulação? Trazendo para a alma, tirando do dicionário, tá? E trazendo para as nossas verdades, a manipulação, como forma de contaminar o espírito, está ligada a mexer elementos, mexer com informações. Vamos lá, eu pego um texto, eu recebi uma revelação, tá? Vamos falar bem assim, eu recebi uma revelação, e daí eu pego um texto, e eu mudo o contexto disso. Eu peguei elementos verdadeiros, amém? Eu mudo o contexto disso para manipular situações, para que eu esteja bem, para que eu esteja no centro. E daí, queridos, isso é um problema, sabe por quê? Porque isso é o que faz os feiticeiros. Por isso que a Bíblia diz que o orgulhoso, ele é rejeitado, porque o orgulhoso o Senhor quebra, porque ele está ligado diretamente à feitiçaria. Diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? A Bíblia fala. Porque a feitiçaria pega elementos e manipula. Não lembra lá dos desenhos, não? Do Caldeirão da Bruxa? Ela coloca isso aqui, coloca aquilo ali, tipo assim, coloca o cabelo de um, perfume do outro, o sangue, e faz um elemento para manipular. Ela cria uma verdade espiritual para manipular. Então, o orgulhoso, ele está ligado diretamente à feitiçaria. E essas questões contaminam plenamente, totalmente o espírito. Deixa eu achar aqui. Isso é que eu falei. Toda obra do orgulho e manipulação está ligada a uma alma doente e contamina o espírito, tirando o espírito do governo e estabelecendo o eu, a minha alma, o meu ser, como centro das situações. Deixa eu ler alguns textos com você. 1 Coríntios 2:12 diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Romanos 8:15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E 1 Coríntios 6:17, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Então, queridos, nós precisamos desse processo, nós precisamos estar nesse processo de santificação, santificando o corpo, a alma e o espírito, para que nós possamos ser uma fonte pura. Sabe? Uma fonte pura. Eu quero que você imagine aí, pensa numa água pura. Para essa fonte de água pura chegar na sua casa, ela precisa passar por canos, tá bom? A água é pura. Mas se eu colocar cano, eu não tinha dinheiro para comprar o cano, eu tirei o cano da fossa e coloquei. A água é pura. Mas se ela passar pelo cano da fossa, quando ela chegar na minha casa, ela vai estar pura? Ela vai estar totalmente contaminada. Então, muitas vezes é isso que acontece conosco. A informação, a fonte, chegou no nosso espírito de uma forma pura. Mas como nós não somos governados pelo espírito, porque quem é governado pelo espírito é governado por princípios, é governado pela palavra, é governado pela verdade. Como eu sou governada pela alma, quando essa informação sai de mim, ela já não sai pura mais. Porque ela sai com os meus achismos, ela sai com os meus valores, ela sai deturpada com uma fonte errada.
E agora eu quero trazer para vocês, já estamos caminhando para o final, que Deus ele estabeleceu um modelo. Deixa eu ver se eu consigo mandar essa imagem para vocês pelo WhatsApp, tá? Só um pouquinho. Vocês olham lá. Nossa. Ah. Mandei, tá? Mandei uma imagem lá para vocês. Deus, ele estabeleceu um modelo certinho para que a gente possa se achegar sendo essas pessoas espirituais. Quando o Senhor criou o tabernáculo não era somente um formato de culto. O tabernáculo era uma forma de um caminhar com Deus. Se vocês olharem aqui, né, nessa figura, para quem está olhando, o corpo está ligado ao átrio exterior. E o corpo também está ligado ao Egito, porque a nossa carne sempre vai querer optar pelas coisas da carne, pelas coisas que é natural, pelo caminho fácil. E por que ele está ligado ao átrio exterior? Porque no átrio exterior, quando a gente entrava no tabernáculo, a primeira coisa que a gente se deparava era o altar de sacrifício. Né? Eu tenho que sacrificar, eu tenho que matar essa natureza carnal. A segunda coisa que eu me deparava era com a bacia de bronze. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver as verdades que estão em mim, eu tenho que me analisar. Depois que eu passo por esse processo de santificação do corpo, eu consigo entrar na santificação da alma. A alma sempre vai estar ligada ao deserto. O que era o deserto? Eles pensam lá no que era o deserto. Era a murmuração, a idolatria, a vida fácil, a reclamação, quero sair daqui, não quero líder. A alma sempre vai querer governar trazendo isso. E a alma está ligada ao lugar santo. A alma tem que passar pelo lugar santo. E uma coisa interessante, do átrio, para você entrar no lugar santo, primeira coisa, para você entrar no átrio, existiam 4 colunas. Na porta de entrada do tabernáculo existiam 4 colunas. Essas 4 colunas representam os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos apresentam Cristo como o caminho. Então, é impossível você entrar dentro do átrio, dentro desse processo de morte, dentro desse processo de se ver, sem passar por Cristo, porque Cristo é o caminho. Quando você vai entrar no lugar santo, tem 5 colunas. Essas 5 colunas representam os 5 ministérios. E dentro do lugar santo existem alguns elementos. Existe a mesa da preposição, que estavam com os pães lá em cima, que é o lugar onde eu encontro a palavra, é o lugar onde eu me alimento. Lá existe o candelabro, que está representando os 7 Espíritos de Deus e a luz que ilumina o meu caminho. E depois é o Santo dos Santos, que está ligado ao Espírito. Que no Santo dos Santos, somente no Santo dos Santos, tem a presença de Deus. Somente no Santo dos Santos tem autoridade, que é a vara de Arão que floresceu, que estava dentro da arca. Somente dentro do Santo dos Santos tem a manifestação da provisão, da abundância, de que não vai nos faltar nada, que era o maná. E somente dentro do Santo dos Santos tem toda a essência da verdade da palavra, que é as tábuas dos 10 mandamentos que estavam dentro da arca. Então, assim, é um processo, queridos. Eu limpo o meu corpo, eu santifico o meu corpo, eu alinho o meu corpo. Depois eu vou lá, eu limpo o meu corpo, eu santifico, eu alinho a minha alma. E depois eu vou conseguir ser uma pessoa espiritual. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer criar atalhos. A gente quer ir logo lá para a presença de Deus. E, infelizmente, queridos, as igrejas estão nos ensinando isso. Porque o véu foi rasgado, todo mundo tem acesso. É verdade, queridos, mas se você não entrar no caminho de morte primeiro, no caminho de cruz primeiro, se você não sacrificar essa natureza ruim primeiro,
Você, por mais que você entre dentro do Santo dos Santos, você nunca vai ter as verdades do Santo dos Santos. Queridos, o véu foi rasgado e está liberado para todo mundo. E todo mundo tem essa revelação de Deus? Por que que não tem? Porque pulou os processos. E se você está aqui hoje, né? A gente está aqui agora já no finalzinho dessa aula. Se você está aqui hoje e você faz parte dessa pessoa que pulou processos, que chegou e já quis ir para o Santo dos Santos, que já quis a manifestação, o poder, a revelação, a autoridade, é tempo de recomeçar. Sabe? É tempo de recomeçar. Porque nós seremos reconhecidos pelos frutos. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque um dia Jesus se deparou com uma árvore e essa árvore não tinha fruto. E ele mandou cortar a árvore e jogar fora. E aqui a gente aprendeu tanto tempo que os frutos é a quantidade de pessoas que eu ganho. Não tem nada a ver, queridos. Os frutos é quem eu sou. O que eu estou manifestando. Sabe? Se eu não tenho frutos, se eu não tenho frutos de uma pessoa espiritual, quer dizer, eu estou correndo um sério risco. Eu estou correndo um sério risco. Então, assim, entre no processo. Entre no processo. Vai para a Bíblia. Sabe, não leia a Bíblia só para dizer que você conhece a Bíblia. Leia para você ver como um espelho. Vai lá para as obras da carne. Semana passada eu comecei no Shabat a falar sobre as obras da carne e eu falei para a igreja, nós vamos estudar as obras da carne, nós temos que sair disso aqui. Vai para as obras da carne. Fala, Deus, eu estou praticando isso aqui, eu sou isso aqui ainda. Vai para Apocalipse, olha as 7 igrejas, vê o que está de errado lá, vai para Coríntios. Olha, queridos, olha, analisa, mas se analisa, Senhor, isso que eu estou fazendo. Senhor, eu preciso matar isso aqui. Eu renuncio isso aqui, eu abro mão disso aqui, eu quero ser uma pessoa espiritual, eu quero ser uma mulher espiritual. Eu quero dar frutos que glorifiquem o teu nome. Eu quero dar frutos, Deus, que emanem, que manifestem o teu reino nessa terra. Não adianta nada, queridos, você está aqui nesse curso, ter passado 3 meses conosco, 3 meses fazendo, 3 meses aprendendo sobre corpo, alma e espírito. Se não encerrar tudo isso aqui, você ser uma pessoa tão carnal como você começou. Por que foi feito desligamento? Por que foi feito fragmentos de alma? Por que foi ensinado até sobre comida? Por quê, queridos? Para que você saia desse curso sendo uma pessoa espiritual. Ou pelo menos, no mínimo, sabendo que você tem que ser e decidida a ser. E eu vou te falar assim, com bastante amor, mas com bastante dureza. Se você terminar esse curso igualzinha você entrou, você jogou o seu tempo fora, você jogou o meu tempo fora e você jogou o seu dinheiro fora. Não valeu a pena. Para você, porque para mim valeu. E eu sei que isso é duro de ouvir. Mas você precisa ser uma mulher espiritual. Porque pelo fruto, você será conhecido. E chegou o tempo de você deixar de ser uma mulher movida pelas emoções, movida pela alma, movida por engano, movida por orgulho, movida por falsas revelações, e ser uma mulher centrada, uma mulher madura, uma mulher que é movida pela palavra, movida pelo Cristo que é a palavra, movida por princípios. Sabe? 1º ou 2º Timóteo? Deixa eu ver aqui. Eu pergunto e não falo o texto? Né? Segundo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
sabe, que esse texto, que é um texto tão conhecido, você quer saber onde está 2 Timóteo 2,15? Que ele seja uma verdade. Isso aqui é uma verdade de alguém espiritual. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Sabe o que é provado? É alguém que foi provado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Não tem debilidades. O mundo físico pode até te atacar, mas você não tem vergonhas no mundo espiritual, porque você é reconhecido, você é um homem, você é uma mulher de autoridade, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra, porque essa palavra é a verdade. Que o Senhor opere na sua vida, na verdade, que você se deixe ser operada pelo Senhor. Sabe, se posicione para matar sua natureza carnal, para curar suas feridas, para curar os seus traumas. Tudo é possível, queridas. Eu não conheço a sua história. Sabe, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, eu não sei quais são suas dores, eu não sei como você passou sua infância, eu não sei como você foi criado. Mas eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Eu sei que não há impossíveis para Deus. Eu sei que tudo você pode em Deus, no Cristo, naquele que te fortalece. Eu sei que você pode. Você pode ser uma mulher espiritual, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te direcione, que o Senhor te conduza aos caminhos altos de Sião e que você seja verdadeiramente reconhecida como uma mulher de Deus. Não pelo tanto que você fala, não pelas roupas que você veste, mas pelos frutos que emanam de você, que são frutos espirituais, frutos que glorificam a Deus, que glorificam ao Pai, amém? A gente não vai desmanchar o grupo por agora, eu vou mandar os certificados lá, tá? Então, enquanto eu não mandar os certificados, a gente não vai desmanchar. E eu quero dizer que, na verdade, o outro a gente nem desmanchou ainda, que a gente fica com dó de desmanchar os grupos. A gente se apega aos grupos. Mas eu quero dizer que foi uma alegria mesmo caminhar com você, uma alegria estar esse tempo com você. E que você tenha sentido essa mesma alegria, que seja um tempo novo. Que você possa fluir e crescer. E que a gente possa ainda ter muitos momentos juntos. Que o Senhor nos proporcione ainda um caminhar junto, para a honra e para a glória do nome dele, amém? Foi muito bom estar com vocês. Shalom, shalom, queridas. Deus abençoe. Amém, Ju. Deus abençoe.